Cristo todos nós encontramos? Amém? Diz o texto também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita provação, muita tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça em vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Feche os olhos. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, agradecemos por essa palavra. Pai Santo, fala conosco, alimenta-nos nesta noite. Queremos, ó Deus, aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. E saímos daqui, ó Deus, parecidos um pouco mais com Jesus. Seu Deus, nos ajude, dando-nos a instrumentalidade do Senhor para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Meus irmãos, a manifestação da graça no ato de contribuir. Os capítulos 8 e 9 dessa segunda carta contém instruções do apóstolo Paulo sobre uma oferta que foi levantada, segundo o contexto aqui, há quase um ano, para as necessidades dos cristãos na Judeia. Ele também confirmou que, além dessa instrução, outros objetivos foram apontados aqui nessa carta. E um deles fala a respeito da defesa do apóstolo Paulo acerca da sua autoridade apostólica. E ele também vai tratar a respeito das características da primeira carta, que possuíam características severas. O apóstolo Paulo ele vai tratar, na sua primeira carta, do desvirtuamento da igreja. E aí, após ter escrito essa primeira carta, e depois de ter recebido notícias da igreja, notícias de mudança, o apóstolo Paulo vai cobrar também nessa segunda carta algumas coisas concernentes, não somente a questão da piedade, do envolvimento daqueles irmãos com a dinâmica da igreja, o comportamento daqueles irmãos na comunidade, o testemunho deles, o não envolvimento com as coisas pagãs, e dentre outras coisas o apóstolo Paulo também vai falar a respeito da importância da contribuição. Em Atos no capítulo 11, vê-se uma situação difícil, algo que abalou a economia e que gerou grande fome naquela época. Flávio Josefo, um historiador do segundo século, ele vai registrar isso nos seus escritos, falando a respeito dessa dificuldade que aqueles irmãos passaram ali naquela época e da necessidade de que a igreja teve de se reunir para ajudar aqueles irmãos nas suas dificuldades. Dificuldades essa que o apóstolo Paulo vai falar a respeito da fome, da ausência de alimento mesmo. Então, Paulo ele vai falar a respeito dessa necessidade. E nesse contexto aqui, meus irmãos, os coríntios eles se apresentaram voluntariosos para participar dessa contribuição. Só que esses irmãos só falaram. Eles só se manifestaram verbalmente acerca do desejo de participarem dessa ajuda àqueles irmãos que estavam passando necessidade. E quando nós olhamos em Atos no capítulo 11, especificamente nos versículos 27 e 28, vai nos falar a respeito da profecia de Ágabo, quando Ágabo ele vai profetizar acerca dessa fome que aconteceu em 46 depois de Cristo. Ele vai falar a respeito dessa dificuldade que os irmãos passaram ali. E Paulo, especificamente, ele vai falar a respeito dessa importância da ajuda e do envolvimento de fato, de verdade, da igreja aos coríntios em relação a essa necessidade.
Inclusive, ele vai citar aqui, no texto que lemos, o exemplo das igrejas da Macedônia, especificamente a igreja de Filipos e Tessalônica, se manifestando no apoio aos santos que estavam ali passando por aqueles problemas, aquelas necessidades. Mas, todavia, como Paulo ele vai fazer essas observações, os irmãos de Coríntios, como já falamos, eles não contribuíram e só ficaram na fala. E no momento que eu estava lendo isso aqui, pesquisando acerca desse texto, eu me lembrei dos nossos políticos, né? Nos momentos de eleição, promete-se muita coisa. Quando chega lá, quase nada é colocado em prática. A mesma coisa os irmãos fizeram aqui no posicionamento de contribuir com a necessidade daqueles irmãos. Mas houve ausência da parte daqueles irmãos na contribuição de fato e de verdade. Portanto, Paulo ele vai escrever os capítulos 8 e 9 de sua segunda carta para tratar justamente sobre esse assunto. Com toda certeza, meus irmãos, as cartas do apóstolo Paulo, mesmo contendo assuntos, tendo sido enviados para igrejas específicas, suas lições servem também para os nossos dias. Embora esse fato tenha ocorrido em um momento específico de fome, em relação ao contexto que nós lemos, mas os princípios, ou o princípio da generosidade, se aplicam de forma ampla na história da igreja em todos os tempos. A doutrina da justificação sempre é pela graça. Foi um assunto tratado especificamente na carta aos Gálatas, por exemplo. Foi escrita pela demanda por causa das heresias que estavam acontecendo com a igreja em questão, que é a igreja dos Gálatas, a igreja na Galácia. Ela responde especificamente para os judeus convertidos daquela época e daquela região, mas o princípio é válido também para os nossos dias, quando falamos a exemplo da doutrina da justificação. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual é o paralelo que eu estou traçando aqui? Eu estou dizendo que a mesma orientação que o apóstolo Paulo vai dar nos capítulos 8 e 9, acerca dessa generosidade na contribuição, se aplica a nós hoje, assim também a doutrina da justificação aplica-se a nós hoje também. A manifestação da graça no ato de contribuir, inegavelmente possui princípios bíblicos e podemos vê-los, pois sua aplicação ou suas aplicações são eternas. Ao nos debruçarmos sobre o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 7, essa manifestação da graça no ato da contribuição pode ser dividida em 3 princípios. O primeiro deles é contribuir através ou a partir dessa graça que o Senhor nos concede. Os versículos 1, 4 e 6, Paulo vai falar a respeito disso. Ele vai dizer assim, olha, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. O versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E versículo 6, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim, também complete esta graça em vós. Infelizmente, poucos desejam a graça da contribuição. E o que é graça? Graça é todo o favor que Deus nos concede. Salvação, vida, condição de respirar, saúde e até mesmo condição de enfrentarmos os problemas, adversidades, sejam eles sociais, psicológicos, problemas de saúde, que é o que estamos vivendo aí, vendo em todo momento. Isso é graça de Deus. Tudo isso procede de Deus. Em seu comentário desse trecho, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai afirmar que a contribuição, portanto, não é um favor que fazemos aos necessitados, mas um favor imerecido que Deus faz a nós. O Senhor nos faz um favor esse merecido, quando Ele nos permite contribuir com a sua obra. Quando Ele nos permite estar dando apoio aos nossos irmãos, sejam eles na nossa comunidade, sejam eles lá em Moçambique,
Ou seja, uma pessoa que porventura aparecer e nos pedir ajuda. Isso é graça de Deus para nós. Participarmos da construção e da dinâmica do reino de Deus, ajudando ao outro, contribuindo com o outro, isso é graça de Deus para nós. Ou seja, é um privilégio usar o que Deus nos deu para aliviar o sofrimento dos outros. Entretanto, pensamos mais no nosso conforto e, infelizmente, somos egoístas. Todavia, a graça de dar é a ação de Deus na vida do crente genuíno. Pois pela graça comum, até os iníquos com suas motivações erradas, às vezes contribuem. Sem dúvida, a pura graça é poder contribuir, é poder ter da parte de Deus a oportunidade de participar, como todos nós participamos aqui à noite, hoje à noite, seja nos dízimos e ofertas, seja nas primícias, seja na limpeza do templo, seja numa visita para os nossos irmãos da comunidade ou daqueles que congregam e são membros da igreja, ou talvez uma visita a alguém, um amigo, um conhecido, ou até mesmo um vizinho. Isso é graça de Deus. Isso é o Senhor que nos dá a oportunidade de participar. Por isso, sem dúvida, é pura graça sermos cooperadores. Em segundo lugar, essa graça é para ricos e pobres. Versículos 2, 3 e 4. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O versículo 3, ele vai dizer: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. E no verso 4, pedindo-nos novamente, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Antes de mais nada, meus irmãos, pobreza não é desculpa para participarmos ou não das coisas que devemos ou que queremos participar no reino de Deus e na igreja local. Um exemplo foram os crentes da Macedônia, pois eram perseguidos, pobres, porém generosos. No versículo 2, vemos a abundância de alegria na pobreza. E o apóstolo usa um termo, ele vai dizer profunda pobreza. Naquele contexto, queridos, não existia classe média. A igreja era composta por pobres. Olhando para os dias atuais, o pessoal mais rico, geralmente, ou as pessoas mais ricas, geralmente, são os mais avarentos, são os que têm mais dificuldade em contribuir. Quando nós lemos o contexto do Novo Testamento, falando um pouco mais especificamente dos evangelhos e também das cartas do apóstolo Paulo, nós podemos imaginar um contexto interessante, que nós vamos perceber a dificuldade dos irmãos daquela época. Primeiro nós falamos a respeito da sociedade que era constituída de quê? A maioria, e de sua maioria, de pobres. E a igreja também, em sua maioria, de pobres. E não somente de pobres, mas também de escravos. O escravo passava o dia inteiro na labuta. Muitos deles sendo açoitados para fazerem o trabalho pelo qual eles foram comprados para fazerem. Mas à noite, sempre que davam uma brecha, eles fugiam para as catacumbas, para as cavernas, para as casas, para assistirem os cultos escondidos. Tinham o desejo de saírem daquela realidade de muita dificuldade, de muito trabalho, de muita necessidade para estarem na igreja junto com os irmãos. Mesmo que os cultos sejam mesmo que as reuniões, naquela época, eram chamadas de reuniões, eram feitas às escondidas. Por que do interesse? Porque durante o dia eles eram o quê? Escravos. Mas à noite eles eram filhos de Deus. Eram tratados assim. Por isso havia generosidade no coração daqueles homens e mulheres que viviam uma vida dificultosa, muita ausência de coisas e necessidades básicas, não somente pessoais ou de alimentação. Eu falei aqui em outras oportunidades que naquela época, e lógico que isso não é novidade para os irmãos, porque a nossa época é diferente da deles. Naquela época não existia nem saneamento básico.
Tudo corria a céu aberto. Banheiro e lugar para se lavar. Era raro aqueles que tinham lugares exclusivos fechados, se tivesse. Mas o contexto ali era de muita dificuldade, de muita pobreza. Eram pobres, mas contribuíam generosamente. De acordo com o versículo 3, eles davam acima de suas posses. Sem dúvida, só a graça de Deus faz isso. O versículo 4, eles queriam contribuir, eles rogavam para contribuir. Atualmente, vemos o pastor insistindo para que a contribuição com a vida financeira da igreja, com a vida em comunidade, seja uma prática constante dos santos. Lá, a igreja implorava para Paulo para participar. Além da alegria produzida pela graça, em meio à perseguição que eles sofriam, uma delas era participar na contribuição com o outro, com a necessidade do outro. Então, por isso, quando ajudamos, isso é graça para nós. Quando contribuímos, isso é graça para nós. Quando participamos na ajuda ou fazemos algo para alguém, isso é graça para nós. Deus está dando a oportunidade para participarmos da dinâmica do seu reino. A palavra de Deus diz que é muito melhor dar do que receber. Existe um pastor lá em Belo Horizonte, desse movimento quadrangular, da igreja quadrangular. Ele escreveu um livro com um acróstico, e o título desse livro era Dar. E ele vai fazer um acróstico, que é você escrever em coluna, e na frente de cada letra daquela ali, ele cria as palavras ou escreve as palavras ali. O dar, que é o dom de adquirir riqueza. É lógico que ali ele está usando de um subterfúgio para subtrair dos irmãos na igreja. Mas quando nós temos a consciência de que dar é um compromisso de amor, nós não precisamos, além da palavra, outro texto, ou outro livro, ou outra escrita que nos ensine que é melhor dar do que receber. Porque quando damos, estamos plantando para colher lá na frente. Isso é muito importante. Em terceiro lugar, a contribuição e consagração andam juntos, ou andam juntas. Os versículos de 5 a 7, Paulo vai dizer assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, e o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Um teólogo brasileiro dos nossos dias, ele vai dizer que quando o nosso coração se abre, o nosso bolso se abre também. Certamente, o segredo para isso é primeiro se entregar ao Senhor, e tudo o que tem irá junto. Os macedônios se entregaram e suas finanças também. Inegavelmente, a verdadeira conversão converte também o bolso. Um exemplo disso foi Zaqueu. Teve evidência, desapego de seus bens. O texto vai dizer que entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo ou restituirei 4 vezes mais. Lucas capítulo 19, verso 8. Por isso Paulo recomenda a Tito que ao deixar a carta, os coríntios contribuíssem como haviam prometido. O exemplo dos macedônios deveria encorajá-los, porque eles tinham disposição em dar a própria vida e não apenas o dinheiro. Jim Elliot foi um cristão protestante, um dos 5 missionários que foram mortos
enquanto participavam da Operação Auca, uma tentativa de evangelizar os Haurani, um povo indígena do Equador. Ele vai dizer: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Quando nos voltamos aos efeitos da carta severa, que foi a primeira carta, podemos entender que foram ótimas, sem dúvida, surpreenderam na reação, pois a fé, a palavra, a ciência, o cuidado abundavam, mas não tinham crescido na graça da generosidade. E Paulo vai trabalhar justamente essa ausência em seus discípulos na igreja de Coríntios. Mas ainda hoje encontramos crentes cheios de fé, hábeis na palavra, cultos e diligentes, mas na contribuição eles são nulos. Pensamentos que podemos citar sobre as manifestações da graça em contribuir na obra do Senhor. Não devemos ter problemas, meus queridos, na comunhão com Deus, pois como disse Jesus em Lucas 16, capítulo 3, versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas, pois assim não haverá problemas também na contribuição, manifestando ali a sua generosidade. Um segundo ponto, mesmo pobre, há privilégio e graça em contribuir. Deus olha a disposição do coração. Um exemplo foi a viúva pobre. Em Lucas, no capítulo 21, verso 4, Jesus vai dizer: esta, porém, na sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A contribuição também, ela não é obrigatória. E esta é e vai ser a nossa diferença, ou seja, a diferença das igrejas históricas e daquelas que aderiram à teologia da prosperidade, pois estas falam em punição na ausência da contribuição, pois inclusive ameaçam até com o fogo do inferno. A não contribuição é um reflexo do que está no coração do crente, partindo do princípio de sua má mordomia. Portanto, precisamos refletir o que está em nosso coração e entregá-lo ao Senhor. Assim entenderemos também que quando somos generosos em contribuir, haverá saúde em nossa casa e também em nossas posses. O evangelista Lucas, no capítulo 16, verso 10, vai dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Infelizmente, há pessoas assim, que estão traumatizadas tanto com essas igrejas chamadas igrejas caça-níqueis, que fecharam seus bolsos e não contribuem mais. Entretanto, há a graça de Deus que, de forma voluntária e generosa, devemos contribuir com as necessidades do reino de Deus. Poderíamos então, queridos, pensar: é estranho um crente não contribuir? Mas que é a nossa oferta? Ou o que Deus quer de nós? Em Provérbios, no capítulo 23, verso 26, o autor vai dizer: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, para que assim possamos abençoar a outros com as coisas que pertencem a Deus. Elas não pertencem a nós, elas pertencem a Deus. Nós somente somos o quê? Mordomos daquilo que o Senhor nos deu. Pois tudo pertence a Deus. E para concluirmos, queridos, assim, poderíamos nos perguntar: contribuir é um fardo ou é uma graça? Sem dúvida, contribuir é uma graça, advinda de Deus, e a graça de contribuir ajuda no avanço do Evangelho e no alívio daqueles que sofrem. Oswald Smith foi um pastor e advogado de missões canadense, fundador da Igreja dos Povos em Toronto. Em 1928 ele fundou essa igreja. Quando começou o seu ministério na igreja em Toronto, no Canadá, pegou a igreja endividada, quebrada, e começou a pregar sobre contribuição missionária. Hoje, essa igreja participa do ministério de centenas de missionários
em todo o mundo. Quem muito semeia, muito colhe. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 6, Paulo vai dizer isso. E digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Essa é a lei do reino de Deus. Colhemos exatamente a mesma semente que plantamos, com qualidade que o fruto produzirá dessa boa semente que plantamos. Que possamos desejar as manifestações da graça no ato da contribuição do reino de Deus para as nossas vidas. Quando contribuímos, isso é graça de Deus para nós. Isso é presente e merecido da parte do Senhor para com as nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa superabundar os celeiros de sua casa, fazendo de você uma pessoa próspera, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos prospera para abençoar a outros. Amém? Vamos orar?